Sou o Hamilton Nim, estou aqui para dar sequência na resolução de um exercício de aplicação daquilo que as minhas colegas já apresentaram como conteúdo. Então, este exercício foi tirado do livro de Cálculo e Geometria Analítica, o volume 2, que tem como autor o professor George Simmons. Este problema aqui pede para a gente calcular o centro de massa e a massa total. No caso, a gente vai resolver aqui o item 6, né? Que já nos deu a região limitada pela parábola y igual a x ao quadrado e pela reta y igual a x e a densidade é igual a raiz quadrada de x. Então, primeiro nós vamos calcular aqui os pontos de interseção. Então, calculando aqui os nossos pontos de interseção, nós chegamos à conclusão que eles são ou seja, encontramos estes dois pontos de interseção. Então, com os pontos de interseção já feitos, nós podemos traçar o nosso gráfico e posteriormente conhecer a área em que nós vamos calcular a massa e o seu centro de massa. Então temos aqui a nossa área, esta aqui, que está aqui pintada, acho que os colegas conseguem ver. E temos também já os limites superiores e os limites inferiores. Então, para calcular o centro de massa de uma certa região, nós vamos utilizar as integrais duplas. Então, utilizando as integrais duplas, nós temos esta fórmula aqui. Tendo a fórmula, basta simplesmente nós substituirmos os valores que nos são dados. Então, nós vamos substituir aqui, né? Substituindo aqui, nós vamos ter a massa vai ser igual a integral de 0 a 1 e a integral de x ao quadrado a x de raiz quadrada de x de x de y. Logo, a nossa massa será igual a integral de 0 a 1 de x ao quadrado de raiz quadrada de x vezes a integral de x ao quadrado a x de y. Vamos primeiro calcular esta integral aqui do meio, né, tal como diz a regra. Então, calculando esta integral do meio, a gente vai manter a primeira expressão e calculando a integral do meio, isso aqui foi um lapso de digitação, chegamos que aquela integral deu y, né, que são os limites de x até x ao quadrado de x. Logo, como estamos a multiplicar aqui, vamos substituir os limites superiores aqui nesta segunda expressão, no segundo passo. Então, a integral, vamos ficar com a integral de 0 a 1, raiz quadrada de x, multiplicando x menos x ao quadrado de x. Logo, a massa, né? A massa será igual a integral de x, de 0 a 1, que será x, né? Que está multiplicando aqui, temos essa expressão aqui, e multiplicamos também aqui, temos esta expressão aqui é a raiz quadrada de x de x. Então, usando algum artifício matemático, nós vamos cair aqui nessa potência. Então, multiplicação de potência, a gente mantém a base, né? Temos a mesma base e soma-se os expoentes. Aqui também a mesma coisa, mantemos a base e soma-se os expoentes. Então, mantendo a base, somando os expoentes, indo buscar, né, o denominador comum, a gente vai chegar a esta expressão. Aqui também vamos chegar a esta expressão. Agora, estamos em condições de calcularmos esta segunda integral. Então, calculando a segunda integral, nós vamos ter essa expressão aqui, né, que vamos cair numa potencialização, né? Ou seja, numa fração, desculpa, numa fração. Então, estando aqui na fração, a gente vai buscar ainda aqui o denominador comum e aqui também o denominador comum. Nós vamos ver que vamos ter que a nossa massa será igual a x à quinta sobre 2, né? Tudo isso aqui sobre 5 meio menos 6 a 7 sobre 2 menos sobre 7 meio. E temos aqui os limites superiores de 0 a 1. Então, a massa será igual a 2 sobre quinto, né? A 2 sobre 5, que multiplica a raiz quadrada de x à quinta. Esta expressão aqui pode ser escrita também assim, né? E aqui já usamos aquela propriedade de fração. Mantemos a primeira, que é esta aqui, mantemos a primeira multiplicando pelo inverso da segunda. Aqui também fizemos a mesma coisa. Então,
depois de termos aquelas que vamos substituir os limites superiores e os limites inferiores. Vemos logo que aqui de cara é nulo, é zero, e aqui vai ser igual a 1, aqui também será 1. Então multiplicando teremos essa expressão, buscando o denominador comum vamos ter esta aqui, e logo nós conseguimos encontrar a massa total. Dando sequência, nós vamos agora continuar buscando as coordenadas no eixo X, que temos esta fórmula aqui. Então, vamos substituir aqui na fórmula, né? A coordenada X vai ser igual a 1 sobre o mzão, que vai ser a raiz vezes a integral de 0 a 1, a integral de x ao quadrado a x sobre a integral de x que vai de x ao quadrado a x, dx vezes x, raiz quadrada de x, d de y, d de x. Logo, né, essa coordenada vai ter essa expressão aqui, e aqui fizemos a mesma coisa que já fizemos lá na frente, né, que é desfazer esse radical aqui, vamos ficar aqui, então d de y. Então ainda a nossa coordenada de x, vamos ter essa expressão. Como a gente fez lá no princípio, né, em que a gente agora vai primeiro trabalhar com a segunda integral, vamos manter a primeira integral, certo? Mantemos a primeira integral e vamos integrar aqui o d de y. Então, mantendo a primeira integral, integrando o d de y, nós vamos ter que é igual a y com seus limites superiores e inferiores. Aqui mantemos a primeira e vamos simplesmente substituir aqui os limites superiores e os limites inferiores. Então, coordenada de x vai ser igual a 1 sobre o mzão, a integral de 0 a 1 vezes, né, x vezes x 3 meio menos x que é elevado a 3 meio vezes 2. Então aqui novamente utilizando a propriedade de potência, nós vamos fazer o que? Temos a mesma base, vamos manter a base, né, e somar os expoentes. Então somando os expoentes nós temos esta expressão aqui. Já aqui nessa expressão, agora aqui a gente vai aplicar a propriedade de integral, né, e vamos chegar aqui até esta função aqui, a esta expressão. Então, dando sequência, àquela nossa expressão, né, já aplicamos a nossa regra ou a propriedade integral, nós caímos outra vez numa expressão em que achamos essa aqui, né? Lá buscando o denominador, como vamos cair aqui, x ao quadrado, x elevado a 7 sobre 2, e aqui x elevado a 9 sobre 2, e aqui também 7 sobre 2 e 9 sobre 2. E temos aqui o nosso limite de integração. Então, aqui, né, vamos substituir outra vez os limites de integração. A gente já sabe que se quando substituir o zero vai anular a expressão, então simplesmente iremos substituir o número 1. Então, substituindo 1, né, nós vamos ter essa expressão aqui. Então, a coordenada x será igual a 1 mzão vezes 2 sobre 7 menos 2 sobre 7. Multiplicando isso aqui, né, ou fazendo esta operação, a gente vai buscar o numerador comum. Buscando o numerador comum, a gente vai cair nesta expressão aqui. Logo, né, a gente encontrou este valor aqui, este resultado, que foi daquela operação passada. Então, já sabemos qual é o valor do nosso m. Então, como o nosso m é 4 elevado a 35, nós podemos substituir este m aqui nesta expressão. Então, vamos ter 1 sobre 4 sobre 35 vezes 4 sobre 63. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai usar aquela regra de fração, de divisão de fração, que é o manter a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, mantendo a primeira multiplicando, nós podemos ver que como aqui é multiplicação, o 4 podem cair. Então, vamos ter aqui a coordenada x, que vai ser igual a 35 sobre 63.
Dando sequência, nós vamos agora calcular as coordenadas y. Então, para as coordenadas y, né, é praticamente a mesma coisa que a gente já fez lá no passado, vamos utilizar a fórmula. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, né, aqui em vez de x agora temos o nosso y. Então vamos ter coordenada y igual a 1 sobre o mzão, a integral de 0 a 1 de raiz quadrada de x, vezes a integral de x ao quadrado a x de y, d de y, d de x. Então, integrando, usando aqui a propriedade naquela integral, nós vamos ter 1 meio vezes 1 sobre o mzão, é a integral de 0 a 1 raiz quadrada de x vezes y ao quadrado e os seus limites superiores, que são x ao quadrado e x, isso que é vezes d de x. Então, multiplicando aqui, né, nós vamos ter essa expressão aqui, que vai ser 1 sobre 2 vezes o mzão, a integral de 0 a 1 vezes a raiz quadrada de x, multiplicando os limites superiores, né, que vão ser substituídos. Aqui a quarta porque multiplicou vezes 2 deu 4. Aqui ao quadrado porque multiplicou vezes o 2. Então d de x. Dando sequência, nós vamos ter que a coordenada y será igual a 1 sobre 2mzão, mantendo a integral de 0 a 1 de raiz quadrada, que vamos já desfazer aqui o quadrado, que vai ser de x elevado a 1 meio vezes x ao quadrado menos x elevado a 1 meio menos x, vezes, aqui é vezes, desculpa lá, foi erro de digitação, aqui é vezes x à quarta d de x. Então, fazendo aquela toda operação, né, usando regras de potenciação, a gente vai encontrar esta expressão que temos aqui. Então, integrando já isso aqui, usando também as propriedades da integração, a gente cai nesta integração aqui e é só substituirmos aqui e a gente vai por aqui, né? Vai ter estes valores aqui e até aqui a gente vai substituir os limites, né? Substituindo já os limites superiores, né? Sabemos quando é 0 anula a expressão, então substituímos simplesmente quando é 1, nós vamos cair nesta expressão aqui que temos aqui. Por que que aqui ficou m? Porque este 2 aqui caiu com este, vamos ter essa expressão aqui. Então nesta expressão vamos logo também buscar o denominador comum. Então buscando o denominador comum, que vai ser o 77, a gente vai agora, né, substituindo, já temos em condições de substituir aqui o mzão. O nosso mzão é 4 sobre 35. Então é só substituirmos aqui, usar as regras de fração que a gente conhece, que vamos aqui, né, mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso, né, aqui menos, aqui é menos, o que, né, pronto. Aqui multiplicando esta aqui. Então, logo, essa multiplicação aqui, a gente pode cortar este 4 com este 4, eles caem, né? Porque são simétricos, né? Caem, estamos na multiplicação. E vamos encontrar este valor aqui, que será a coordenada y. Então, logo, a coordenada y será igual a 35 sobre 77. E o nosso centro de massa será este aqui, né? Que vai ser 35 sobre 63 e 35 sobre 77. Então, espero ter ajudado, né? E concluímos aqui mais um capítulo do centro de massa. E muito obrigado pela atenção.